Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA 11ª fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Mourão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a aula de número 3, traz como objeto de conhecimento geometria analítica, reta. Detalhamento. Interpretação da reta como lugar geométrico dos pontos que satisfazem uma equação do primeiro grau em duas variáveis. O coeficiente angular m, que indica a inclinação da reta, e o coeficiente linear, n, ponto em que a reta corta o eixo do x. E vamos falar sobre a nossa equação reduzida, também chamada de explícita, na qual é representada pela expressão y igual a mx mais n. Perfeito? Muito bem. Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos alunos e professores, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo, vamos a ele. Olha aí, reta como lugar geométrico. A reta no plano cartesiano é exatamente o conjunto de todos os pares ordenados x, y, que tornam verdadeira uma equação linear. Por exemplo, nós temos aqui essa nossa equação dada na sua forma não reduzida, né? Paramétrica. Equação geral aqui da reta, não é paramétrica, é geral, né? 2x menos y mais 3 igual a 0. Aí nesse caso aqui, certo? Nós poderíamos reescrever essa equação aqui, né? Como y igual a 2x mais 3. O que aconteceu aqui, né? O y foi para lá positivo, aí nós ficamos com esses dois termos aqui no primeiro membro. Então, ficamos com 2x mais 3, e o y que estava lá no primeiro membro foi para cá positivo, ficou igual a y, né? Se eu tenho 2x mais 3 igual a y, eu posso dizer que y é igual a 2x mais 3. Ou seja, é a mesma equação, só que escrita, né, de forma diferente. Pois bem, um ponto xy, isso daqui é genérico, tá, pessoal? Pertence, né, à reta se for satisfeita essa igualdade. Como assim? Eu dou um ponto aqui com valores aleatórios. Vamos supor aqui 2 e 5. Quando eu substituir o x por 2 e o y por 5, essa expressão aqui tem que ser igual a quanto? A 0. Então, vamos ver aí o nosso exemplo. Nós temos aqui, ó, o ponto A de coordenadas 0 e 3, certo? Ou seja, lá naquela equação, estão lembrados, né? A equação é essa daqui, ó, 2x menos y mais 3 igual a 0. Então, o que vai acontecer? No lugar do x, certo? Vai entrar quem? O 0, que é a primeira coordenada do ponto. E no lugar do y, vai entrar quem? O 3. Né? Como é menos y, então vai ficar menos 3. Beleza. Então, 2 vezes 0 é 0. Aí repete o menos 3 e o 3. Ora, menos 3 mais 3 dá quanto? 0. 0 mais 0, 0. Então, olha só. Como a igualdade aqui, né, foi verificada, ou 0 igual a 0, significa que o ponto A pertence à reta. Mas, professor, esse negócio aí, né, ficou assim um tanto vulgar, né, um tanto assim, né, no ar, não dá para... Não seja por isso. Vamos ver a representação aí dessa nossa reta, né, que foi dada aí no caso 2x menos y mais 3 igual a 0. E vamos ver aí se o ponto A de coordenadas 0, 3 realmente pertence à reta. Me acompanha aqui. Então, vamos ver aqui, né, a disposição dos pontos em relação a uma reta. Então, de acordo com o que nós temos aqui no exemplo, no primeiro ponto, nós vamos inserir aqui a nossa equação da reta que foi dada no exemplo. Nesse caso aqui, gente, a nossa equação, ela... Por mais que a gente insira aqui do jeito que está bonitinho, né? Como foi dado no exemplo, 2x menos y mais 3, ela não vai ficar
igual, né? Porque uma desconfiguração aqui no software, né? Mas é a mesma equação, só que escrita de formas diferentes, tá? Aqui era como se esse menos 3 aqui viesse para o primeiro membro, mudando de sinal, e ficaria mais 3, conforme foi digitado, e como não ficou ninguém no segundo membro, seria igual a zero. Mas é a mesma equação, só que escrita de formas diferentes, certo? Pois bem, aí nós temos o nosso primeiro ponto que nós vimos que pertencia à reta, porque foi satisfeita a igualdade, né? Zero igual a zero. Então vamos inseri-lo aqui só para ver como é que é o comportamento dele, a posição dele dentro do plano. Então, as coordenadas desse nosso primeiro ponto é 0, né, em x, e 3 em y. Aqui. Então aqui já aparece, ó, o nosso ponto aqui, já foi até identificado aqui como ponto A, né? De acordo com o que nós vimos na parte algébrica do cálculo, né? Esse ponto aqui pertence à reta, né? Pelo fato da igualdade ter dado, né, 0 igual a 0. E vemos aqui, né, geometricamente, a posição desse ponto em relação à reta. E realmente nós podemos constatar que o mesmo pertence à reta, né? Está bem aqui em cima da reta. Perfeito, né? Agora a gente pode pegar e ver, né? Materializar o desenvolvimento algébrico. A matemática é linda, né? Quando a gente pega e faz essa integração do cálculo com a geometria, né? Da álgebra com a geometria, né? Aí a gente pode fazer a comparação do cálculo com o geométrico, certo? Professor, beleza, nós vimos aí quando o ponto pertence à reta, né? A reta está passando ali, né? E o ponto está lá, na reta. E quando o ponto não pertence à reta, como é que fica? Bora comigo. Olha só, nós temos aqui uma outra situação. Observem o seguinte, que a nossa equação aqui, ó, continua a mesma, né? Nós temos aí 2x menos y mais 3, né? Ela pode vir escrita de outras formas, né? Ela poderia vir escrita assim, ó, né? Paramétrica aqui, 2x menos y, esse 3, como ficou lá no GeoGebra, né? Igual a menos 3, porque ele estava no primeiro membro, foi para o segundo, mudou o sinal. No mais, né? São todas as mesmas equações, né? Se colocar aqui na forma geral, essa mesma equação, como vimos agora há pouco, y seria igual a quanto? A 2x mais 3. Então, são todas as mesmas equações, certo? Só que escritas de forma diferente. Beleza. Vamos usar a mesma equação e vamos mudar o ponto. Lá naquele ponto lá, nós falamos que era o ponto, né, A de coordenadas, né, 0 e 3. Aqui o ponto tem coordenadas 2 e 1, ou seja, o x vale 2 e o y vale 1. O que nós vamos fazer aqui, professor? O mesmo procedimento, né? O que vale, a beleza da matemática é essa, o que vale para um tem que valer para todo mundo. Não faz distinção de ninguém, não. O sol que queima Chico vai queimar Francisco. Então, aonde tem x, nós vamos substituir por quem? Por 2. Então, está aqui, nós tínhamos 2x, agora temos, substituindo, né? Vamos ter 2 vezes 2. Certo. O menos, que é da expressão, está aqui ele. O y, quanto é que vale o y? Vale 1. Então, sai o y, entra o 1. E continuamos com o resto da equação. Qual é o resto da equação? Mais 3. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Está aqui. Perfeito. Até agora não fizemos nada, só substituímos o x por 2 e o y por 1. Agora vamos efetuar os cálculos, certo? 2 mais 2, quer dizer, 2 vezes 2, 4. 4, repete aqui o menos 1 e repete o 3. Perfeito. Isso tem que ser igual a 0. Correto? Aí nós somamos esses dois números que são positivos. 4 mais 3, 7. Aí eu vou ter 7 menos 1. Isso tem que ser igual a 0. Só que 7 menos 1 é igual a quanto? 6. E 6 é diferente de 0. Conclusão. Como a igualdade não foi satisfeita, o ponto não pertence à reta, né?
Logo, a reta sempre será o conjunto de todos os pontos que zeram a expressão. Isso daqui, nesse caso, que a equação foi dada aqui na sua forma geral. Beleza? Muito bem, professor. Parabéns. Mas aí, tá faltando, né? Como é que a gente pode provar isso daqui geometricamente? Então, vamos ver aí a posição desse nosso ponto de coordenadas 2, 1 no gráfico. Me acompanhe. Muito bem, nesse segundo ponto, nós vimos que o ponto não pertencia à reta, né, algebricamente, pelo fato das igualdades não terem batido. Agora, vamos ver aqui o posicionamento dele no plano geometricamente. Me acompanhem aí. A reta continua a mesma, né? Que foi dada no exemplo. 2x menos y mais 3 igual a zero, né? É a mesma coisa, só que escrito aqui de forma diferente. E vamos inserir o ponto aqui do nosso exemplo. No segundo ponto que nós colocamos lá, que foi calculado que ele não pertence à reta, as coordenadas são 2 em x, 1 em y. Olha só o posicionamento aqui do ponto no plano cartesiano. Podemos ver aqui, né, que o mesmo, ele está fora da reta, né? Nosso ponto B aqui, ele não pertence à reta. Por isso, né, que no cálculo lá algébrico que nós fizemos, né, a igualdade não foi satisfeita. Então aqui nós temos a oportunidade de ver o posicionamento do ponto B no plano cartesiano. Beleza, queridos alunos? Vamos lá. Mais uma vez aí provado, né, por A mais B, né, o A na reta e o B fora dela, né? Da mesma forma que nós comprovamos isso algebricamente e vimos posteriormente geometricamente. Show de bola, lindo, né? Beleza, vamos dar continuidade ao nosso assunto que está ficando interessante. Coeficiente angular. Gente, a gente agora vai focar aqui, certo? Numa forma da equação de escrevê-la, né, que é a que nós vamos usar com mais frequência. Então, primeiramente, o que é o coeficiente angular, que nós representamos por m? O coeficiente angular, m, é a inclinação da reta. E o que é esse coeficiente angular? O coeficiente angular é representado por m, é um número real que indica a inclinação da reta no plano cartesiano. Ele aparece na equação da reta na forma reduzida aqui, né? Y igual a mx mais n. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês que é importante. Alguns autores, certo? Eles não usam, né, m e n quando vão se expressar, né, com os coeficientes da equação da reta. Muitos autores também usam isso daqui, ó, y igual a x mais b, certo? Aí você vai fazer, é a mesma coisa, gente. Não muda nada, certo? Agora, o que elas têm em comum aqui, né? Para que elas sejam aqui, né, uma reta que não seja paralela ao eixo do x ou paralela ao eixo do y, o que tem que acontecer aqui? No caso da equação da reta, de boa, né? Mas quando se trata de função no primeiro grau, ainda tem um detalhe a mais. Quando elas são escritas dessa forma aqui, ó, f de x, vamos supor, seja f de x igual a mx mais n ou f de x igual a x mais b, existe um detalhe aqui importante. Seja m ou a, todos os dois aqui, nesse caso aqui, eles devem ser o quê? Quando ela vem escrita nessa forma aqui, no caso, vamos colocar aqui, ax mais b. Ah, professor, poderia ser mx mais b? Também poderia. Mas em ambos os casos aqui, esses dois coeficientes aqui necessariamente devem ser diferentes de zero. Isso quando a gente está trabalhando com função, tá, pessoal? E não é o nosso caso aqui. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Aí tem mais um outro cidadão, né? Vamos ver aqui na frente. Nessa mesma equação, né, m mostra o quanto a reta sobe ou desce ao avançar uma unidade em x. Beleza. A gente vai ver isso daqui a pouco. Por enquanto, ainda tem outro elemento aqui da nossa equação, que é quem? O n. Estão lembrados, né, da nossa equação? Ele mostra, olha só como é importante saber quem é esse cidadão aqui. Ele mostra o ponto onde a reta vai cortar o eixo do y. Nesse caso, ele é chamado de coeficiente linear, né?
Aí nós temos lá o nosso plano cartesiano aqui. Beleza, tá aqui, né? Aqui é o x, aqui é o y. Vamos supor, a reta passou aqui. Esse ponto aqui, certo? É que é o nosso n. Ele pode estar aqui, no caso, se ele tiver da origem para cima, ele vai ser positivo. Se ele tivesse aqui numa outra reta, da origem para baixo, esse n seria negativo. Então, esses dados, essas informações, é muito importante que a gente se aproprie deles, tá? Na maioria, você pega aí um gráfico numa questão, aí você vai ter que interpretar aqui, né? Vamos supor, ele está aqui, certo? Aí tu já sabe de cara quem é esse cidadão aqui, certo? Esse daqui é o outro cidadão que nós vamos falar lá na frente, que depois a gente vai comentar. Mas de cara tu já tem como identificar quem é o coeficiente linear, que é o valor de n, certo? É o valor, né, em que a reta vai cortar o eixo do y. Observação, a equação y igual a mx mais n é chamada de equação reduzida da reta. Então vamos aqui aos nossos exemplos. Temos aqui alguns exemplos de equações reduzidas da reta. O primeiro que nós temos aqui, pessoal, é y igual a 2x mais 3. Sem piscar os olhos, aonde que a reta corta o eixo do y? No 3. Então isso daqui, ó, já é notório. De cara eu já vou saber isso daqui. Quem é o coeficiente angular? É o m, certo? Então, o que isso quer dizer aqui? A reta sobe 2 unidades em y para cada uma unidade de x. Né? Nós temos aqui o nosso coeficiente angular, que foi identificado de cara. N é 3. E a reta, então, obviamente, vai cortar o y no ponto aonde? 0 e 3. Por que 0? Ora, gente, está aqui, certo? Está aqui, passou aqui. Se ela está cortando o eixo do y, independente de estar cortando na parte positiva ou negativa do eixo de y, sempre vai ser 0, porque está em cima do eixo y, então aqui é 0, a origem é 0, certo? O x está valendo 0. Aí só vai ter que prestar atenção aonde o valor da reta está passando no eixo x. Então, quando a gente tem n igual a 3, já sabe que o par ordenado é 0 e 3. Beleza? Muito bem. Aqui nós temos uma outra equação reduzida. Y é igual a menos 4x mais 1. Nesse caso aqui, o coeficiente angular m vale quanto? M é igual a menos 4. Ou seja, nesse caso, a reta decresce, né? Ela vai decrescer, a reta é decrescente. Para cada aumento de 1 em x, diminui 4 unidades em y. E o nosso coeficiente angular é quem? 1. Ou seja, a reta vai cortar y no ponto 0 e 1. Beleza? Então, vamos ver aí o comportamento dessas duas equações aí. Vamos acompanhar aqui no vídeo rapidinho. Muito bem, então vimos aí como identificar a coordenada ali no ponto, né, de interseção entre a reta, né, dada e o eixo do y, né, que é o coeficiente linear. É exatamente onde a reta cruza o eixo do y. Então nós temos lá no nosso exemplo a nossa reta dada pela equação y igual a menos 4x mais 1. Certo? Muito bem. Aí, nós vamos inserir o ponto A, né, que foi o que nós encontramos no nosso cálculo, né? Quando x for 0, olha só, quando x for 0, y será igual a 1, que é justamente o coeficiente linear. Está aqui, ó. Vamos trazer um pouco mais para cá, vamos ampliar. Olha só. O ponto em que a reta, né, está cruzando aqui, ó, o eixo do y. É justamente aonde? No ponto em que x vale 0, certo? E o nosso y aqui vai valer 1. Então, esse ponto aqui que nós calculamos é o que nós chamamos de coeficiente linear. Muito bem, queridos alunos, vimos aí, né, em loco aí o comportamento do coeficiente linear no nosso gráfico, beleza?
Agora vamos para uma parte ainda um pouco mais interessante, né? Mais desafiadora. Me acompanhem aí. Como obter a equação reduzida da reta a partir de 2 pontos? Então, para determinar a equação de uma reta na forma, né, y igual a mx mais n, precisamos descobrir, ora quem? O coeficiente angular e n, o coeficiente linear. Isso pode ser feito somente com 2 pontos distintos da reta, certo? Pois bem, então vamos lá. Calcular o coeficiente angular m. Primeiro passo, calcular o coeficiente angular m. Como é que a gente faz isso? Olha só, prestem atenção. Dados 2 pontos, P índice 1, né, o P1, das coordenadas x índice 1, y índice 2. E P2, de coordenadas, né? X índice 2, y índice 2, certo? O coeficiente angular, isso daqui é importante, tá, pessoal? Isso daqui tem que ficar no sangue aqui de vocês de agora em diante. Ele é obtido aqui pela essa razão, ó. y2 menos y1 dividido por x índice 2 e x índice 1. Então, quando nós realizamos aqui o cálculo dessa razão, nós vamos encontrar quem? O m. Beleza? Então, vamos ver aqui. Continuando, qual é o passo 2? Devemos substituir em y, né, dado aqui mx mais n, para encontrar o n. Como é que nós fazemos aqui? Escolha qualquer um dos 2 pontos. Qualquer um funciona. Ou seja, eu posso escolher tanto P1 como P2, certo? Para encontrar o valor de quem? Para encontrar o valor de n, certo? Então, vamos substituir os valores de x e y, né? De x e y em m na equação. Professor, isso aqui está meio vulgar, mas não se preocupe, não. Né? Escrever a equação final. Agora que eu tenho o valor de m e n, encontrados, né? Só é escrever a equação na forma y igual a mx mais n. Professor, ficou ainda mais obscuro. Vai ficar claro agora. Olha só. Vamos resolver aqui o exemplo. Determinar a equação reduzida da reta que passa pelos pontos, ó, A de coordenadas 1, 3 e B de coordenadas 5, 11. Pessoal, esse aqui é a mesma história de P1 e P2, tá? Aqui é x índice 1, certo? E aqui y índice 2. Aqui é x índice 2 e y índice 2, certo? Muito bem. Aí a gente vai substituir aonde? Nessa expressão aqui. Qual é o objetivo desse cálculo aqui? Encontrar o valor de m, que é o nosso coeficiente angular. Ok. Muito bem. Nós temos aqui A de coordenadas 1, 3 e B de coordenadas 5, 11. Vamos substituir na nossa fórmula aqui. Muito bem. Quem é, né, m igual a y índice 2? Quem é y índice 2? 11. Está aqui ele. Menos, está aqui ele. Y índice 1. Quem é y índice 1? 3. Está aqui ele. Isso daqui sobre x índice 2. Quem é x índice 2, pessoal? 5. Quem é x índice 1? Né? Perdão. X índice 1 é 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 11 menos 3, 8. 5 menos 1, 4. 8 dividido por 4, 2. Gente, eu já tenho o valor de m. Agora falta encontrar o valor de quem? De n. Ok. Para encontrar o n, né, vamos usar o ponto A, de coordenadas 1, 3. Né, sabendo que m é igual a 2. Gente, se eu escolhesse o ponto B, também ia encontrar o mesmo valor para n. Tá? Ok. Y é igual a mx mais n, que é a equação reduzida. Y é igual a quanto? Esse m a gente já calculou aqui, pessoal. Estão lembrados que é o coeficiente angular? Ele vale quanto? 2. Tiramos o m e colocamos quem? O 2. Continuamos com o resto da equação. 2x mais n. Certo? Ficou aqui, né? Ó, nessa equação aqui, ó, nós vamos substituir os valores de x e y no ponto A. Poderia ser o ponto B. Só que no ponto A, o x vale quanto? 1. Sai o x, põe o 1.
No ponto A, o y vale quanto? 3. Sai o y, entra quem? O 3. Então, 3 vai ficar igual a 2 vezes 1 mais n. Agora fica fácil. 3 vai ser igual a 2 vezes 1, 2, mais n. Pega esse 2, passa para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele vai negativo. 3 menos 2, 1. 1 é igual a n. Se 1 é igual a n, n é igual a 1. Gente, eu já tenho o valor de m e já tenho o valor de n. Basta substituir na equação reduzida da reta. Ó. A forma geral dela é o quê? Y igual a mx mais n. Y vai ser igual. Como m vale 2, 2x. Quanto vale o n? 1. Pronto. Está aqui a equação reduzida da reta, né? Que passa pelos pontos dados lá no início do exemplo, que era quanto? Quanto é que valia os pontos? 1 e 3, 5 e 11. Beleza? Muito bem. E agora? Será que isso daí é verdade? O senhor calculou aí os pontos, deu as coordenadas, encontrou uma equação aí, né? 2x aí, mais 1, né? Mas será que isso é verdade? Me acompanha aí. Muito bem, então, no último exemplo, vimos como era obtida a equação reduzida da reta, por meio de 2 pontos, né? Eram dados 2 pontos. Primeiramente, calculávamos o coeficiente angular, que é a razão, é chamado de m, né? É a razão entre a variação de y sobre a variação de x. E em seguida determinávamos o coeficiente linear. Ok. Agora, vamos ver como é que fica, né, a nossa reta, né, plotada aí no gráfico, no plano cartesiano. Então me acompanhem aí. Vamos inserir aqui o primeiro ponto que foi dado, que é o ponto de coordenadas 1, 3. Aqui já apareceu, certo? Ó, 1 em x, 3 em y. E o nosso segundo ponto, que é o ponto dado pelas coordenadas, né? 5 e 11. Então, ele vai ficar registrado lá em cima, tá, pessoal? Ó, 5 e 11. Aí, por meio desses 2 pontos, né, sabemos que passa uma única reta. Então, vamos inserir aqui a nossa reta, que passa pelos pontos A e B. Quando nós inserimos aqui a nossa reta, a equação reduzida da reta que foi, né, calculada lá, ela já aparece aqui, né? Claro que reescrita em função do software de uma forma diferente, mas é a mesma reta, certo? Só que escrita da forma diferente. Aqui ela está na sua forma paramétrica, né? Paramétrica. Aí ela foi obtida lá como uma equação na forma da sua reduzida normal. Mas seria o mesmo que pegar esse 2x aqui, que é negativo, e jogar para lá positivo. Então, está aqui aí os nossos 2 pontos, né? O ponto A de coordenadas 1, 3 e o ponto B de coordenadas 5, 11. E a reta que passa por esses 2 pontos, definida, né, pela expressão menos 2x mais y igual a 1, que é a mesma coisa que y igual a 2x, né, mais 1. Beleza, queridos alunos? Muito bem, então, só para reforçar mais um pouco aqui, né? O que nós falamos aqui sobre a forma em que a equação foi explícita no software, né? Só para não restar nenhuma dúvida, me acompanha aqui rapidinho na cartela. Vamos voltar aqui só um... Aí, olha só. Nós calculamos aqui m e n, né? M igual a 2 e n igual a 1. Nós vimos lá no gráfico, lá no software, né? Que ela estava escrita de forma diferente, né? Na sua forma paramétrica, ela estava escrita o quê? Menos 2x mais y igual a 1. É a mesma coisa, pessoal, como eu falei anteriormente. Se eu pegar esse 2x aqui e jogar para lá, ele que é negativo vai positivo. Então, y vai ser igual a 2x, né? Mais 1. Tá aqui, ó. Mesma equação. Beleza? Só para que não restasse mais nenhuma dúvida. Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima vez.